Boa tarde, primeiro ano, boa noite, quase. Esse é o último vídeo que eu vou gravar para vocês. Se tudo der certo, a partir de segunda-feira eu entrarei em licença mestrado durante este ano. E espero que vocês continuem estudando certinho, tá? Para que eu possa ver vocês ano que vem no segundo ano. Acreditem vocês ou não, mas esta é a quarta vez que eu gravo esse vídeo. Tem dado um monte de problemas, por isso eu tenho me atrasado, tá? Vamos ver se dessa vez fica bom. Ok. Nesse vídeo nós vamos trabalhar as funções do primeiro grau e do segundo grau. Uma função é dita do primeiro grau quando o expoente do x é 1, quando o máximo expoente é 1, como essa questão aqui, tá? A parte da lei matemática da função é essa parte aqui do lado direito, essa que eu estou circulando, 2x mais 1. E o que vem antes, f de x ou y, a gente chama de y igual a f de x. Tanto y quanto f de x são apenas os nomes da função. Por isso que esta função em particular é a função f de r em r. Dizer que é uma f de r significa que os valores de x podem ser quaisquer números. Aqui eu escolhi como exemplo o 0, 1 positivo e 1 negativo. E os valores dos resultados, chamados valores de y, também pode ser qualquer número, isso segundo o conjunto. No caso das funções do primeiro grau, então, é razoável, é o bastante fazer três contas, né? Vocês podem sempre utilizar o 0, o menos 1 e o 1, inclusive na lista de exercícios. Isso para as funções do primeiro grau, porque nós trabalharemos também funções que têm x ao quadrado, chamadas de funções quadráticas, e estas funções nós temos que proceder de maneira diferente. Muito bem. A questão que eu preciso reexplicar aqui para vocês, explicar na verdade, que eu tinha feito outro vídeo mais pausadamente, né? É o seguinte: por que o resultado de x igual a 1 negativo vai dar y igual a 1 negativo? Por causa disso aqui, ó, você vai ter que substituir o valor de x aqui duas vezes o valor de x, que é menos 1, mais 1. Fiz a conta aqui embaixo, ó. Dá 2 vezes menos 1 mais 1, que dá menos 2 mais 1, cujo resultado é 1 negativo. Por isso que quando x é menos 1, y vale menos 1. E o que acontece quando x é igual a 0? Quando x é igual a 0, a gente coloca no lugar do 1 negativo aqui, coloca-se 0, e vai ficar 2 vezes 0, 0 mais 1. 0 mais 1 vai dar 1 positivo. E quando x for igual a 1 positivo, coloca 1 positivo no lugar do x, aqui no lugar do 1 negativo, do primeiro exemplo. 2 vezes 1 dá 2 positivos mais 1. 2 positivos mais 1 dá 3. Certinho? Agora vou ver se eu consigo filmar aqui para vocês a parte do gráfico. Para fazer corretamente o gráfico da função f, essa é uma questão já resolvida do livro, a gente precisa ter o que se chama de plano cartesiano, que é uma linha para o eixo x e uma linha para o eixo y. Lembre que nas funções eu comentei, você vai ter um valor de x, praticamente ele é a pergunta, e um valor de y, que é a resposta. Agora, no primeiro item, que a gente já calculou, quando x é menos 1, y vale menos 1. E no gráfico vai aparecer esse ponto. O que você vai fazer? Vai escrever os valores 0, menos 1 e mais 1 na linha do x e vai procurar os respectivos resultados descendo ou subindo. Esse descer ou subir encontra valores da linha do y. Para o 1 negativo de x, nós calculamos ali anteriormente, só voltar ao vídeo, vai dar como resultado 1 negativo de y. Significa que você vai colocar a caneta no 1 negativo de x e vai descer até o 1 negativo de y e vai marcar este ponto, que já está marcado aqui em preto. Para 0, vamos lembrar qual foi a resposta. Para 0, a resposta foi 1 positivo. Então, você coloca a caneta no 0,
na linha do x e sobe ou desce para o 1 positivo. É claro que o 1 positivo está na parte de cima, por isso você sobe e marca esse ponto. Em seguida, coloca a caneta no 1 positivo e desce ou sobe para o 3 positivos. No caso, positivo é para cima, só os negativos é que são para baixo. Por isso, coloca no 1 e sobe até o 3. E você vai obter esses 3 pontos. Vai pegar uma régua e vai traçar uma linha reta que passa por esses 3 pontos, uma linha infinita. Os 3 pontos e a linha reta precisam estar coloridos, use vermelho, use qualquer cor que diferencie dessa parte que normalmente a gente usa lápis para fazer a linha do X, a linha do Y e o quadriculado. E uma função quadrática? Como é que fica para uma função quadrática? Uma função quadrática é uma função que apresente x ao quadrado. A questão aqui que está no livro, que vocês vão poder encontrar resolvida, ela é interessante, mas para tirar dúvidas ela não é o bastante. Por isso que eu vou trabalhar com uma outra questão. Vamos trabalhar com esta pergunta. F de x igual x ao quadrado menos 2x menos 3. O maior expoente do x é 2, por isso é chamada de função do primeiro grau ou função quadrática. Vale ressaltar que essa também é uma f de R em R, significa que os valores de x podem ser quaisquer números que eu queira escolher, e os valores de y poderão ser quaisquer números que resultarão desta conta. Ora, se você tentar resolver essa questão, fazer o gráfico dessa função, tomando quaisquer valores de x que venham porventura à cabeça, por exemplo, até tomando menos 1, 0 e 1, como no exemplo anterior, aqui não é útil, não é produtivo. Você sempre vai escolher os valores de x da seguinte forma. Você vai utilizar esta conta. X vértice igual menos b sobre 2a. Até circularia aqui se eu conseguisse, tá? Mas a folha não vai ficar parada. Ó, x vértice igual menos b sobre 2a. Esta fórmula vocês precisam utilizar toda vez que forem fazer o gráfico de uma função quadrática que tem expoente 2. Aí vamos relembrar algumas coisas. Quem é o a, quem é o b e quem é o c. O a é o número que está na frente do x ao quadrado, é 1. O b é um número que está na frente do x, é o 2 negativos. O c é um número chamado de termo independente, aquele que não encosta com x, aquele com número sozinho, sem x. Esse é o valor de c. Para a nossa questão, nós precisamos do a e do b. E a fórmula nos diz que nós devemos determinar esse x, que comumente se coloca um vzinho perto dele para chamá-lo de x vértice. Esse nome vem do caso que esse número gera, quando a gente for fazer o gráfico, esse ponto da curva, que é chamado de vértice da curva, onde ela estava descendo e ela começa a subir, ou onde a curva estava subindo e começa a descer. E ele é calculado da seguinte forma: menos b, você vai pegar o b com sinal trocado, menos 2, mais 2, sobre 2 vezes o valor de a, 2 vezes 1, 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Logo, o nosso valor de x vértice é 1. Mas o que me interessa, o que eu vou fazer com esse cara? Agora eu acho que eu consigo melhorar aqui a minha filmagem. Vou tentar parar a filmagem aqui. Acho que deu certo. Isso mesmo. Você vai construir uma tabela sempre com 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E 1, 2, 3 colunas. Aonde na primeira coluna você vai chamar de valores de x, quer dizer, os teus valores de x. Um deles precisa ser o x vértice, sempre colocado nesta posição, ficando 2 linhas em branco, uma acima, digo 2 acima e 2 abaixo. Você vai ter uma coluna aqui um pouco maior para resumir os cálculos aqui dentro e finalmente uma terceira coluna para o resultado. O que interessa para nós serão os valores de x e os valores de y.
Até agora calculados, nós temos o valor do x vértice. Os demais valores eu havia feito num vídeo anterior que não deu certo. E refiz de novo, Agora acho que eu encontrei qual é o erro. Por isso que estou filmando novamente. Muito bem. Então nós vamos começar aqui lembrando de onde veio esse cara. Esse cara veio da nossa conta do chamado x vértice. E nós calculamos. Acima dele, você vai colocar dois números maiores que ele. Então, de 1, você vai colocar o 2 e o 3, sempre números inteiros. Abaixo dele, você vai colocar os dois números menores que eles. Antes do 1, vem o 0, o menos 1. Vamos supor, vem o 0, o menos 1. Vamos supor que o nosso x-vértice, numa outra questão, no exercício de casa, deu o número 5. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar 5, 6, 7. Abaixo do 5, o 4 e o 3. Fazendo isso, você não terá problemas para fazer gráficos de funções quadráticas, funções que têm x ao quadrado. Muito bem. Agora vamos entender por que deu 0 para y quando x é 3. Ora, a nossa função é f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. O que importa para vocês é essa parte aqui. No lugar do x, você vai colocar o 3. 3 ao quadrado, escrevi aqui. No lugar do x, você vai colocar o 3. 2 negativos vezes 3. E vai copiando o menos 3. Resolvendo essa expressão, vai dar 9. 3 ao quadrado, 9. Menos 6, menos 3. Que vai ficar 9 menos 9. E que vai dar 0. Ok? Você vai ter que fazer isso com o 2 também. Ou seja, colocando 2 no lugar do x. Já fizemos aqui, colocamos 2 no lugar do x. Eu estou circulando que tinha x. Resolvendo essa questão, dá 3 negativos. E o nosso x, mais importante, inclusive, que era o nosso x vértice. Vamos colocar 1 no lugar do x. Colocamos 1 no lugar do x. Resolvemos 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, menos 2. E menos 3. Devo 3, devo 2, fico devendo 5, pago 1, fico devendo 4. Muito bem. E quanto vai dar o 0? Se as tuas contas estão corretas, esse resultado e este deverão ser iguais. Aqui deu 3 negativos, aqui tem que dar 3 negativos. Vamos ver se é verdade. Coloca 0 no lugar do x. 0 no lugar do x. 0 no lugar do x. E resolve 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3, que dá 0 menos 0, menos 3. 0 menos 3, dá 3 negativos. E, finalmente, fazer a conta com um negativo. Ou seja, colocar no lugar do x o número 1 negativo. Faz a conta, resolve, resultado 0. Importante, se essas contas forem feitas corretamente, o primeiro resultado, o valor de y, e o último tem que ser iguais. Pode não dar 0, de repente dê 6 negativos, 6 negativos. 6 negativos, 6 negativos. Sei lá, 20 positivos, 20 positivos. O segundo valor com o penúltimo tem que ser igual. E o valor do chamado y, esse aqui também tem um nomezinho especial, também é chamado y vértice, esse valor realmente ele não tem paro para ele. Muito bem. E o que a gente vai fazer com o 3 e o 0, o 2 e o 3 negativos, o 1 e o 4, o 0 e o 3 negativos e o menos 1 e o 0? Nós vamos lembrá-los aqui no lado, que nós vamos ter que trabalhar com o 1 e com o 0. Até costumo anotá-los assim. Vamos ter que trabalhar com... Errei, gente. Não é com 1 e o 0. É 3 e 0. Depois com 2 e menos 3. Então, 3 e 0. 2 e menos 3. Também vamos ter que trabalhar com 1 e 4 negativo. Aqui está. Desculpem. 1 e 4 negativo. 4 negativo. Vamos ter que trabalhar também com 0 e 3 negativos, 1 negativo e 0.
0 e 3 negativos, 1 negativo e 0. Muito bem. Se vocês olharem, aqui é o resumo da nossa tabela. Tínhamos o 3, o 2, o 1, o 0, menos 1 e os respectivos resultados 0, menos 3, menos 4, menos 3 e 0. O que eu faço com esses caras? Estes caras eu vou ter que colocá-los para formar este gráfico que eu havia formado, mas em aula anterior. Eu vou precisar colocar na linha do x os valores de x. Os valores de x, para quem olhar no vídeo anteriormente ali, são o número 3 positivos, 2 positivos, 1 positivo, 0 e 1 negativo. Então, eu não vou precisar dos outros valores que o meu plano cartesiano que apresenta. Mas eu preciso minimamente do 3, do 2, do 1, do 0 e do menos 1. Muito bem. E o 3? Se vocês lembrarem, o 3 deu como resultado, vou tentar filmar aqui, 3 deu como resultado 0. O 2 deu como resultado menos 3. Então, nós vamos começar com o 3, cujo resultado deu 0. Você põe a caneta no 3, não risca nada e sobe ou desce até o 0. Ora, só pode ter dado aqui mesmo. Em seguida, 2 de x tem resultado 3 negativos em y. O que a gente vai colocar? A caneta no 2 de x, não risca. Agora, sobe ou desce até o 3 negativos. Vamos precisar descer porque o 3 negativo está aqui. Desce até o 3 negativos, esse é o nosso ponto. Põe a caneta no 1 e sobe ou desce até o 4 negativo, que era o valor de y, correspondente ao x, igual a 1, que na prática era o x vértice, que vai dar como resultado o y vértice. O resultado era 4 negativo. Então, coloca a caneta no 1, não risca, desce até o 4 negativo, marca no 4 negativo. Coloca a caneta no 0, sobe ou desce até quanto? O 0 vai descer até o 3 negativos. Então, aqui colocou a caneta no 0, desculpem, desce até o 3 negativos e marca. Não risca no 0, desce até 3 negativos. Coloca a caneta no menos 1, não risca e vamos ver qual é o resultado do menos 1. Para x igual a menos 1, o resultado é 0. Então, estou com a minha caneta no menos 1, sem riscar, sobe ou desce até o 0. Se subir, vai para o 1. Se descer, vai para o menos 1. O 0 é exatamente aqui. Feito isso, você vai pegar e ligar esses pontos. Passa pelo primeiro ponto, passa pelo segundo, passa pelo terceiro, passa pelo quarto ponto, passa pelo, quinto ponto, e está pronto o gráfico da função f de x, x ao quadrado menos 2x menos 3, onde o domínio é os números reais, o contradomínio os números reais, ou seja, você tem que imaginar que é para os infinitos valores numéricos que você possa imaginar. O gráfico da função é uma parábola. Ok? Espero que tenham entendido o assunto, espero que o meu vídeo também tenha dado certo, porque deve ser a 5ª vez que eu estou gravando esse vídeo. Feliz e bom ano de estudo para vocês e até 2021.